Olá, meu nome é Raulindo e eu e minha dupla José Diego estamos fazendo este vídeo apresentando um pouco sobre a história da humanidade e mostrando como ela é dividida. A divisão da história da humanidade é feita em cinco grandes períodos: a pré-história e outros quatro períodos que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história é o primeiro período da humanidade e é o período que vem antes da Idade Antiga. Esse período se estende desde a criação do homem até a invenção da escrita. E é nesse momento que os homens eles caçam, aprendem a caçar, aprendem a agricultura. E esse período é dividido em três partes: Neolítico, Paleolítico e a Idade do Metal. Entre a pré-história e a Idade Antiga, existe um período chamado Proto-História, que é quando o ser humano aprende as técnicas de agropecuária, técnicas agrárias e aprende os primeiros elementos da escrita. A Idade Antiga, como já é dito, é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita. Nela, diversas civilizações cresceram e se afundaram, como a civilização egípcia, que fez grandes avanços na arquitetura e na agricultura, a civilização mesopotâmica, que foi de extrema importância para toda a humanidade, e outras também é a hebraica, a fenícia e a persa, que também tiveram grandes avanços nas navegações e escritas. Dentre essas civilizações antigas, as duas mais importantes que podemos citar é a grega e a romana, pois a grega foi aquela que serviu de exemplo para o nosso sistema político atual e fez grandes evoluções na sociedade e no campo científico, com seus filósofos. Bom, vou começar falando sobre Roma. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro-mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. A fundação de Roma está envolta em diversas lendas, como por exemplo a de Rômulo e Remo. Porém, Roma se formou da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos situadas às margens do rio Tibre. Depois de serem conquistados pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. A história de Roma foi dividida em monarquia, república e império. Na Roma monárquica, a sociedade era formada por três classes sociais: patrícios, plebeus e clientes. Os patrícios eram a classe dominante, os plebeus eram constituídos por comerciantes e artesãos, e os clientes viviam da dependência dos patrícios e plebeus. No período monárquico, o rei exercia função executiva, judicial e religiosa. Durante a República Romana, a implantação da República significou a afirmação do Senado, órgão de poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas ocupadas pelos patrícios. Durante este período, houve a expansão romana, que com a primeira etapa das conquistas foi marcada pelo domínio da Península Ibérica a partir do século IV a.C. Após isso, houve uma crise na República Romana, pois a escravidão era a base de toda a produção e do número de escravos ultrapassava o número de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Ao final da República, instaurou-se o Império. O imperador Otávio Augusto reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e divertimentos públicos, a famosa política do pão e circo. Depois de Augusto, de várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibério, Calígula e Nero. A partir de 235, o Império Romano começou a ser governado por imperadores e soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. Num período apenas de meio século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Logo, isso levou à sua decadência. Então dividiu-se em dois impérios: o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Agora então partimos para a Idade Média. A Idade Média é um período da história que tem início em 476 e vai até a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453. Nesse período da história se destacam a Alta Idade Média, o feudalismo, a Baixa Idade Média, a cultura medieval e a formação das monarquias nacionais. A Alta Idade Média foi o período inicial da Idade Média, que se estendeu da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até o enfraquecimento do feudalismo no início do século XI.
O feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse de terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado de batalhas. A Baixa Idade Média foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre os séculos XI a XV, que correspondeu à desagregação do sistema feudal e à consequente transição para o sistema capitalista. Com a integração dos mundos romano e germânico, a formação de novos reinos europeus, a cultura medieval atingiu seu apogeu. A formação das monarquias ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre o século XII e XV, nos países da Europa Ocidental. Bom, as principais regiões que viraram monarquias foram a Portugal, Espanha, França e a Inglaterra. Ele ocorreu de maneira similar nos países europeus, mas em épocas diferentes. Em Portugal, teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha, sendo mais tarde considerada pela dinastia de Aves. Por sua parte, na Espanha, França e Inglaterra, a formação dos estados teve início no século XV. Agora, passando para a Idade Moderna, ela é o período da história que tem início em 1453 e vai até o ano de 1789, data da Revolução Francesa. Dentro desse período da história se destacam algumas outras coisas e contextos que estarão aparecendo na tela. A expansão marítima europeia foi o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. Estas viagens deram início ao processo da Revolução Comercial, ao encontro de diferentes e da exploração de um novo mundo, possibilitando a interligação dos continentes. Esse período também pode ser chamado de período das grandes navegações, onde Portugal e Espanha eram as maiores potências relacionadas à expansão ultramarina, e elas iriam em busca de um novo caminho pelas Índias que não precisava se passar pelos árabes. Agora, falando do colonialismo, na prática o que ocorre é a exploração dos recursos naturais de uma colônia em benefício de uma metrópole colonizadora. Como resultado, a população que explora se desenvolve economicamente, enquanto a que é explorada é aniquilada, escravizada ou, na melhor das hipóteses, dominada e oprimida ao máximo. Como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, e em diversas outras áreas da América do Sul. O Renascimento Cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica, no século XIV, e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Nela, os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo, trazendo o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica, ignorando todos aqueles preceitos da religião e da igreja. A Reforma Protestante foi a transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. E este fato é considerado o que deu início à reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Atualmente, luteranos de todo o mundo comemoram neste dia o Dia da Reforma Protestante. Com essa reforma de Lutero, surgiram outras diversas religiões, como o Calvinismo e a Igreja Anglicana. O absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus no século XVI ao século XVIII. Nele, o comandante centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar nenhuma satisfação à sociedade. Com isso, ele controlava praticamente tudo. O clero também gostava muito deste movimento, pois era uma forma da igreja continuar a não pagar impostos e seguir cobrando várias taxas, além de ter parte do poder também. O Iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII. Surgiu na França e a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Nesse movimento, alguns filósofos que são conhecidos até hoje apareceram, como Rousseau, Voltaire e René Descartes, que revolucionaram a filosofia, a matemática e toda a humanidade em si. E agora chegamos no último período, a Idade Contemporânea, que é estudada de 1789, que é a época da Revolução Francesa, até os dias atuais. Nesse período, rolaram vários acontecimentos políticos, econômicos e sociais, que, dentre tudo, sofreram muita influência da Revolução Francesa, e por isso que esse período começa por ela. A colônia brasileira passava por diversas revoltas, e diversos acontecimentos, como o Dia do Fico,
tinham balançado todo aquele panorama. E como já era esperado, a independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro de Alcântara. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois Dom Pedro teria dito em alto bom som a frase Independência ou Morte, à guarda que o acompanhava. No dia 1º de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. A Revolução Industrial é um processo gigante de transformações econômicas e sociais que começou na Inglaterra no século XVIII e se estende até os dias atuais. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Produzir mercadorias ficou mais barato e acessível, porém trouxe a desorganização da vida rural e estragos ao meio ambiente. Mesmo assim, a Revolução Industrial continua se estendendo até os dias atuais, onde podemos ver que a tecnologia tem cada vez mais se refinado, não só no âmbito industrial, mas também no âmbito doméstico. Bom, agora na Idade Contemporânea nós temos as famosas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX, o primeiro conflito de estado de guerra total, aquele que a nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Entre as causas da Primeira Guerra estão o imperialismo, a disputa por colônias na África e na Ásia, o nacionalismo, o pan-eslavismo, que era a disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia, e a corrida armamentista, pois à medida que a tensão aumentava, as nações se armavam cada vez mais. O estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo. A guerra contou com duas grandes frentes de combate, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, e a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, com os Estados Unidos entrando em 1917 e no começo da guerra a Itália mudando de lado para a Tríplice Entente. Algumas consequências da Primeira Guerra Mundial foram os mais de 10 milhões de mortos, o fim da Belle Époque, a derrocada dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, a reformulação do mapa mundial, o Tratado de Versalhes com a humilhação da Alemanha, que abriu caminho para o nazismo. Passando para a Segunda Guerra Mundial, um dos principais motivos para o começo dela foi a Alemanha ter sofrido com o Tratado de Versalhes, que foi uma grande humilhação que pôs fim à guerra e obrigou a Alemanha a ser fortemente desarmada e desmilitarizada, juntamente a diversas outras crises que colocaram um fim na ideia de democracia liberal, onde aumentaram seus movimentos de doutrinação e os movimentos autoritários e fascistas pela Europa, como por exemplo o de Adolf Hitler na Alemanha. Outro motivo foi o expansionismo germânico, com primeiramente a anexação da Áustria, depois a Tchecoslováquia, por último a Polônia. A Polônia não foi tolerada. E em setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra contra a Alemanha. A guerra também contou com dois lados, os aliados e o eixo. Os aliados formados pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. O eixo formado pela Itália, Japão e Alemanha. O evento principal que marcou a Segunda Guerra Mundial, além de suas milhões de mortes e 60 a 70 milhões de mortos estimados, foi o Holocausto promovido pelos nazistas, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos e houve a sua aglomeração em guetos, o famoso gueto de Varsóvia. Houveram fuzilamentos e massacres e diversos campos de concentração para matar os judeus, como por exemplo Auschwitz, Treblinka e Belzec. A derrocada do eixo se deu em 1945, quando o último país do eixo, o Japão, foi bombardeado em suas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, então se rendendo. A Guerra Fria aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1947 e 1991, que marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Esse conflito foi muito mais um político ideológico entre as duas nações do que realmente um conflito direto. Existem diversas características da Guerra Fria, como por exemplo a polarização do mundo em dois blocos, o capitalista e o socialista, a corrida armamentista entre os dois países, a corrida espacial, que foi uma disputa entre as duas nações para ver quem chegava primeiro no espaço, e a interferência estrangeira, ou seja, a interferência desses dois países em todos os países do mundo, como por exemplo no Brasil, os Estados Unidos apoiaram o golpe militar de 64. Vale citar também um momento de maior tensão, em 1962, que foi chamado de Crise dos Mísseis em Cuba, onde a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba e os Estados Unidos instalaram mísseis nucleares na Turquia, na Europa. Fatores que deram fim à União Soviética
Foi a sua grave crise a partir do ano de 1970, o seu envolvimento com a guerra do Afeganistão e o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, que fragilizaram a União. O evento principal e mais importante foi a queda do Muro de Berlim em 1991, e no mesmo ano, em 1991, a URSS foi dissolvida, o que marcou o fim da Guerra Fria.